como o pote está até aqui de mágoas, Alexandre Padilha sabe, precisa se movimentar para que haja pelo menos uma blindagem da pauta do governo, a pauta governista. Portanto, ele começou a tentar elaborar uma proposta para blindar a pauta governista diante da insatisfação dos partidos do chamado Centrão. A insistência de Lira em se manter ausente na capital federal foi recebida no Palácio do Planalto como um recado claro. Ele não quer conversa com Alexandre Padilha e ele poderá vir do recesso parlamentar com muitas mágoas e retaliações. Por isso que, em conversa durante o recesso parlamentar, Lira manifestou essa insatisfação ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, como a Tainá Falcão contou, principalmente sobre 2 pontos: o corte das emendas de comissão e a suspensão da isenção fiscal a pastores e igrejas. Portanto, Padilha marcou um almoço ontem, no gabinete dele, com as presenças principalmente dos líderes do Congresso Nacional, da base governista. Chamou também o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, que tem feito, às vezes, de articuladores políticos, porque Lira prefere falar com Haddad do que falar com Padilha. O que eu apurei dessa conversa? Eles elencaram prioridades, como estabelecer a necessidade de conversas com líderes partidários nas próximas semanas e dividiram funções na tentativa de acalmar o bloco do Centrão. Então, cada ministro fala com uma parte na tentativa de, ei, peraí, não precisa retalhar também, vamos conversar e tentar encontrar soluções. O combinado é que, após o feriado de Carnaval, os 4 ministros elaborem um documento com as prioridades legislativas para o primeiro semestre, já que o ano vai ser curto por causa das eleições municipais. Além disso, Padilha começou um périplo ministerial. O ministro que é responsável pela articulação política já se reuniu com os ministros Jader Filho, das Cidades, e Geraldo Alckmin. Jader Filho, MDB, Geraldo Alckmin, PSB. A ideia é elencar que pautas são cruciais para as pastas no primeiro semestre, bem como contar com aquela ajudinha deles que são mais maleáveis no Congresso Nacional, conversar com todos os líderes partidários na tentativa de melhorar essa situação. Ou seja, Tainá, Lira já indicou que está insatisfeito e que não vai levar muito adiante as pautas do governo. Agora, o Padilha tem tentado correr contra o prejuízo na tentativa de evitar um cenário caótico. Eu senti nas conversas hoje que, assim, eles falam, tudo bem, primeiro, né, não é um ano assim tão relevante. Tem a questão da regulamentação da tributária, tem algumas pendências para serem acertadas, mas, veja, não tem ainda uma pauta urgente que o governo tenha definido como dele, que o governo tenha avocado para si. Tem a reoneração, teve o imbróglio lá com os evangélicos, mas são pautas superáveis, em que os líderes podem atuar e atenuar a tensão. Mas o Planalto está jogando nisso. Olha, a gente ainda não tem a nossa lista de prioridades. É um ano esvaziado em Brasília, é um ano de eleições municipais. E é um ano importante para quem? Para o presidente da Câmara, que quer fazer o seu sucessor. E aí, então, né? eu tô sentindo assim, calma aí, vamos devagar para a gente poder andar na mesma linha, vamos diminuir o tom, um tom que foi interpretado pelo entorno do presidente, principalmente por essa última ausência, como exagerado, desproporcional à falta do presidente da Câmara no Ministério da Justiça, num ministério importante, com uma figura de extrema confiança assumindo o posto, né? Foi descortês a avaliação do entorno do presidente, a ausência de Lira. 8 de janeiro, posse de Lewandowski e volta dos trabalhos do Judiciário. Arthur Lira não veio em nenhum dos 3. Quando a Tainá fala da falta de uma pauta, é justamente o que Lula quer. Lula quer agora discutir pautas que sejam mais palatáveis ao Congresso Nacional. Por isso que eu conto que o presidente definiu, numa conversa com a equipe ministerial nessa semana, que a regulamentação das mídias digitais, primeiro ponto importante, que tem consenso em parte da equipe, e segundo, a questão da reforma tributária sobre a renda como prioridades neste começo. A gente lembra a questão da regulamentação das mídias digitais, principalmente porque há eleições municipais. E Lula tem um temor de que a direita acabe avançando nessa área, principalmente com suas candidaturas. Porque Lula avalia, se houver uma dispersão de fake news, os candidatos de direita vão ter um pouco mais de vantagem em relação aos de esquerda. Essa pauta da regulamentação das mídias digitais, focada principalmente na questão da inteligência artificial, tem consenso.
Tem consenso de Arthur Lira, tem consenso de Rodrigo Pacheco e até mesmo de Luiz Roberto Barroso. O segundo ponto é uma pauta popular. Quando se fala na reestruturação, por exemplo, da tabela do imposto de renda, se está falando da classe média, da possibilidade de aumentar a isenção em relação à tabela do imposto de renda. A promessa de Lula é chegar a R$5.000. Ainda não vai chegar agora nesse ano. A expectativa é de que chegue lá em 2026. Mas isso é muito popular para a classe média. Além disso, esses pontos devem ser incluídos na mensagem que deve ser enviada e lida por Rui Costa, ministro da Casa Civil, na próxima segunda-feira. Esses dois pontos estarão presentes. Outro ponto importante, a questão de lançamento de um programa para oferta, principalmente, de crédito a baixo custo. O que Lula quer, aumentar o poder de compra das classes C, D e E. O Ministério da Fazenda vai lançar um programa até março. Os detalhes estão sendo fechados. Outro ponto importante, a questão de ampliar programas sociais. É uma das obsessões de Lula neste ano. E, por último, a questão da transição para uma economia verde. Então, devem ser os principais pontos dessa mensagem. Não é tradição que Lula vá na abertura do processo legislativo, sempre vai o ministro da Casa Civil, mas a mensagem deve ser lida lá.